Lição número 198. Só a minha condenação me fere. Ferir é impossível, mas ilusão faz ilusão. Se podes condenar, também podes ser ferido, pois acreditaste que podes ferir, e o direito que estabeleceste para ti pode agora ser usado contra ti, até que o descartes como sem valor, indesejado e irreal. Nesse momento, a ilusão deixará de ter efeito e os que parecia ter serão desfeitos. Então, estás livre, pois a liberdade é a tua dádiva e podes agora receber a dádiva que deste. Condena e és feito prisioneiro. Perdoa e serás libertado. Assim é a lei que rege a percepção. Não é uma lei que o conhecimento compreenda, pois a liberdade é uma parte do conhecimento. Assim sendo, condenar é na verdade impossível. Aquilo que parece ser a sua influência e os seus efeitos nunca aconteceram de forma alguma. No entanto, por algum tempo temos que lidar com eles como se tivessem acontecido. A ilusão faz mais ilusão. Contudo, há uma exceção. O perdão é a ilusão que responde a todas as demais. O perdão varre todos os outros sonhos e, embora seja ele mesmo um sonho, não dá origem a outros. Todas as ilusões, com exceção dessa, multiplicam-se 1000 vezes, mas é aqui que as ilusões chegam ao fim. O perdão é o fim dos sonhos, porque é o sonho do despertar. Em si, não é a verdade, mas aponta para onde a verdade necessariamente está e orienta com certeza do próprio Deus. É um sonho no qual o Filho de Deus desperta para o seu ser e para o seu Pai, sabendo que são um só. O perdão é a única estrada que conduz para longe do desastre, para além de todo sofrimento e, enfim, para longe da morte. Como poderia haver outro caminho se esse é o plano do próprio Deus? E por que te oporias a ele, brigarias com ele, buscarias achar 1000 maneiras de provar que está errado, 1000 outras possibilidades? Não é mais sábio te alegrares por deteres a solução dos teus problemas nas tuas mãos? Não é mais inteligente agradeceres àquele que dá a salvação e aceitares a sua dádiva com gratidão? E não é benigno para contigo mesmo ouvir a sua voz e aprender as lições simples que ele quer ensinar, ao invés de tentar ignorar as suas palavras e substituí-las pelas tuas? As suas palavras terão êxito. As suas palavras salvarão. As suas palavras contêm toda a esperança, toda a bênção e toda a alegria que jamais podem ser achadas sobre essa terra. As suas palavras nasceram em Deus e vêm a ti trazendo com elas o amor do céu. Aqueles que ouvem as suas palavras ouviram a canção do céu, pois essas são as palavras em que, enfim, tudo se funde em um só. E quando essa única palavra desaparecer, o Verbo de Deus virá tomar o lugar dela, pois então será lembrado e amado. Esse mundo tem muitos lugares assombrados, aparentemente separados, em que a misericórdia nada significa e o ataque parece justificar-se. No entanto, são todos um só, um lugar em que a morte é oferecida ao Filho de Deus e ao seu Pai. Talvez penses que eles a aceitaram, mas se olhares novamente para o lugar onde contemplaste o sangue do Pai e do Filho, perceberás um milagre. Que tolice acreditar que eles poderiam morrer. Que tolice acreditar que tu podes atacar. Que loucura pensar que poderia ser condenado e que o Filho Santo de Deus pode morrer. A serenidade do teu ser permanece igual
intocada por pensamentos como esses e inconsciente de qualquer condenação que pudesse precisar de perdão. Todos os tipos de sonhos são estranhos e alheios à verdade. E o que mais, senão a verdade, poderia ter um pensamento que constrói uma ponte que leva as ilusões para o outro lado? Hoje praticamos deixar que a liberdade venha construir o seu lar contigo. A verdade concede estas palavras à tua mente para que possa achar a chave da luz e permitir que a escuridão chegue ao fim. Só a minha condenação me fere, só o meu próprio perdão me liberta. Hoje, não esqueças que não é possível haver nenhuma forma de sofrimento que não esteja escondendo um pensamento sem perdão. E que também não pode haver uma forma de dor que o perdão não cure. Aceita a única ilusão que afirma que não há condenação no Filho de Deus e o céu é instantaneamente lembrado, o mundo esquecido, todas as crenças estranhas do mundo esquecidas com ele, à medida que a face de Cristo aparece, enfim, desvendada nesse único sonho. Essa é a dádiva que o Espírito Santo tem para te dar da parte de Deus, teu Pai. Que o dia de hoje seja celebrado tanto na terra quanto na tua casa santa. Sê benigno para com ambos, ao perdoares as ofensas pelas quais pensavas que eles eram culpados e vê a tua inocência brilhando a partir da face de Cristo sobre ti. Agora o mundo todo está em silêncio. Agora há serenidade onde havia uma torrente frenética de pensamentos que não faziam sentido. Agora há uma luz tranquila sobre a face da terra que se aquietou em um sono sem sonhos. E agora só ficou o Verbo de Deus na terra. Só isso pode ser percebido por mais um instante. Nesse momento, os símbolos desapareceram e tudo o que pensaste ter feito sumiu por completo da mente que Deus sabe ser o seu único filho para sempre. Não há condenação nele. Ele é perfeito em sua santidade. Não precisa de pensamentos de misericórdia. Quem poderia lhe dar dádivas quando tudo é seu? E quem poderia sonhar em oferecer o perdão ao filho da própria impecabilidade, tão parecido com aquele de quem é filho, que contemplar o filho é não perceber nada mais e conhecer apenas o pai? Nessa visão do filho, tão breve que nem um instante decorre entre essa única visão e a própria intemporalidade, tens a visão de ti mesmo, e então desapareces para sempre em Deus. Hoje nos aproximamos ainda mais do fim de todas as coisas que ainda se interpõem entre essa visão e o nosso modo de ver. E estamos alegres por termos vindo até aqui e reconhecido que aquele que nos trouxe aqui não nos abandonará agora, pois ele quer dar-nos a dádiva que Deus nos deu por seu intermédio no dia de hoje. Agora é a hora da tua libertação. A hora já veio. A hora veio hoje. Essa lição é como as últimas duas lições, onde nós vimos que não tem nada acontecendo no mundo, mas tudo está acontecendo em nós, na consciência, na mente. E nós, estamos usando o mundo para se eximir, para dizer que a causa de passarmos mal está no mundo. É ele e não a nossa própria decisão. Não a nossa escolha por se identificar com a separação. E hoje, de novo, nós continuamos olhando para isso com o tema condenação. Condenação é dar um julgamento, é dar uma sentença, é dizer que é culpado por um crime. Em Deus não há condenação, não há uma sentença e também não há um julgamento. Porque em Deus, nada mudou. Na criação de Deus, nada mudou.
A criação de Deus continua se estendendo e sendo como é, como foi criada para ser. O Filho de Deus, ele continua em santidade perfeita na totalidade. Então, de fato, a condenação é impossível, porque Deus, que tem todo o conhecimento, não vê separação, não tem a percepção de separação, ele não vê pecado, não vê erro, então não há condenação. O que parece ser a condenação só acontece na nossa imaginação, só acontece dentro da ilusão, dentro do sonho, ou seja, só acontece na consciência de separação. Aonde tiver, então, o senso de separação, uma consciência de ser separado, de ser um indivíduo, vai ter condenação. Então veja que Deus, ele não condena porque ele não vê o pecado. Pecado é separação, então Deus não vê separação. Então ele não condena. Mas para a consciência de separação, há condenação. Não porque Deus condenou, mas porque ela mesma se condenou, porque ela mesma se percebe separada. É uma decisão dela a separação. Então, é uma decisão dela a condenação. Condenação é essa identificação da consciência com a separação. Se você, observador da consciência, se percebe separado, você já se condenou. Se condenou a ser separado de Deus, se condenou a ser um mortal que sofre, que é atacado, que é limitado, que é incapaz, que tem faltas, que depende disso e daquilo, que depende de pessoas, que depende do mundo, como falamos ontem. A condenação acontece na sua identificação de existência. Se você existe em um corpo, então já está condenado por você mesmo. Você se condenou a ser separado da totalidade, a ser diferente de Deus, e isso vai te ferir. Afinal, ser um corpo é poder ser atacado, é poder ficar doente, é poder morrer. Então, enquanto tiver uma identificação com alguma forma, a consciência se condenou à limitação. Ela se sente prisioneira do mundo, se sente uma vítima, como falamos nas lições anteriores. E a libertação dessa prisão aí acontece através do perdão. O que é o perdão? O perdão é você olhar para o mundo, é olhar para a separação, para a limitação, sabendo que isso é ilusão e não a realidade. É discernir. Perdão, perdoar, é quando este observador, ele só observa tudo, tudo que está percebendo, ele está só como observador, mas ele não se envolve com nada do que observa. Ele decide ficar isento, ele decide não se misturar com a percepção. Perdão é quando o observador dá ao mundo a resposta que Deus deu. Isso não tem significado, não está acontecendo na realidade, isso é uma ilusão. Então, na prática, realmente essa lição é acionar este observador da consciência, que é nada mais que este posicionamento mental isento diante de qualquer percepção, ou seja, se você sentiu raiva e medo, olha para isso, observa isso, mas não se identifica com isso. Veio a sensação aí de inadequação, de rejeição, você percebeu isso? Ok, você percebeu, não nega. Apenas não se identifica, não olha para isso como se fosse você, como se fosse a sua realidade, mas olha para isso sabendo que é uma ilusão. A condenação é a identificação com a ilusão. Se diante de alguém, de um cenário aí no mundo, vier uma sensação de rejeição e você se identifica com ela, você acredita que você é o rejeitado, não é? Então você se condenou a ser a rejeição, a ser um rejeitado. Percebe como a condenação está na identificação? É você que decide.
Então você não vai negar aí as sensações que chegarem, não vai negar a percepção, o que você percebe. Você apenas não vai gerar a identificação, mas vai perceber tudo isso chegando, tudo isso acontecendo, vindo, né, para você, mas discernindo que a realidade não mudou. E isso aí que está se apresentando é a ilusão. A condenação, ela chega ao fim através do perdão. O perdão, ele varre todas as ilusões e acaba com todo o sofrimento. E isso é feito por você. É uma decisão sua de não se identificar com o autoconceito, com as crenças, de não se identificar com a ilusão.